Quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Êxodo. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza. Êxodo, capítulo 1, verso 22, e depois começando no capítulo 2, versos de 1 até ao 11. Mas vamos ler o último versículo do capítulo 1, o último versículo 22. Diz assim: então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, e as suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou a sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava, e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para criar e amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve esse menino e amamente-o e crie-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como o seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei das águas. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante a sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem do seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o seu corpo na areia. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra. Deus, uma palavra que aconteceu há tantos anos atrás, mas continua pregando, falando, inspirando, transformando as nossas vidas. Deus, nesse dia tão especial, eu peço em nome de Jesus que o Senhor fale através destas vidas que viveram há tantos anos atrás, mas apesar de mortas ainda falam aos nossos corações. Eu peço em nome de Jesus, o Senhor da glória, amém e amém e amém. Queridos, Joquebede, vocês já devem ter percebido que eu sou apaixonado por ela, não é? É uma das pessoas que eu quero cumprimentar. Há uma fila, eu tenho um caderninho com uma série de nomes que quando chegar no céu eu vou procurar primeiro. Um deles é José, né? É uma outra paixão. E uma outra pessoa é Joquebede, uma mulher que viveu há milhares de anos atrás e que, sem dúvida nenhuma, queridos, é uma das mães mais extraordinárias da Bíblia, quiçá do mundo inteiro. Às vezes me parece que jamais existiu ou existirá uma mãe como Joquebede. Preste atenção, agora preste atenção. Joquebede, além de ser escrava num país estrangeiro, além de todas as lutas, além de todas as dificuldades e privações do dia a dia. Tem alguma mãe aqui que é escrava?
Tem alguma mãe aqui que é escravizada por uma nação estrangeira? Não, não é? Pois ela era. Ela foi privada de todas as questões mais básicas. E ela enfrentou uma das maiores provações que uma mãe pode enfrentar. Preste atenção nisso. Saber que o seu filho seria adotado por uma família pagã. Saber que o seu filho seria educado numa escola pagã, por professores pagãos, teria apenas colegas pagãos, receberia ensinamentos e princípios pagãos, e viveria num mundo completamente pagão, dominado pela idolatria, pela feitiçaria, pelo espiritismo e pelo demonismo. Você já prestou atenção nesta mulher? Você já imaginou esta situação? A situação de Joquebede? Mas veja, queridos, vejam, ao invés de ficar se lamentando e chorando, preste atenção nisso, ao invés de ficar cheia de mimimi, ao invés de murmurar e culpar a Deus por tanto infortúnio e até mesmo desgraça, ao invés de se deixar angustiar, derrotar ou deprimir, Joquebede tomou algumas decisões, isso que me impressiona, que transformaram completamente a situação, salvaram seu filho e fizeram dela um exemplo a ser seguido por todas as mães cristãs ao longo dos séculos. É sobre estas 3 decisões que eu gostaria de falar nesta manhã. Eu tenho visto e percebido muitas mães, até de nossa igreja, preocupadas e seriamente preocupadas. E eu entendo a preocupação com a educação que hoje é dada em nossos colégios. Eu entendo vocês, mas mães, e também pais, e também filhos, a mensagem é para todos nós. Preste atenção nas decisões que essa mulher tomou, que mudaram a história da vida do seu filho. Preste atenção para que, ao invés de muitas vezes ficarmos tão perturbados, tão emocionados, tão cheios de raiva até no coração, não é? Que possamos tomar estas decisões. Joquebede sabia, meu filho vai ser criado num palácio gentio. Meu filho vai ser criado por uma princesa pagã. Meu filho vai ser criado num lugar onde há feitiçaria, onde existe espiritismo, onde existe demonismo. Meu filho será criado ali, ele vai viver a sua vida ali, ele vai estar lá. E ao invés dela começar a se revoltar, mandar e-mail, mandar WhatsApp, falar contra, ela tomou 3 decisões. Ela tomou 3 decisões. Então, minha irmã, nesta manhã, abra seu coração e sua mente, porque Deus tem revelação, na revelação, para a sua vida. E você, meu irmão, abra o seu coração. O tema da mensagem, todas as mensagens desse mês que o Senhor me deu foi esse: mãe cristã no mundo pagão. À noite vai ser lar cristão no mundo pagão. Domingo de manhã vai ser solteiro cristão no mundo pagão. À noite, família cristã no mundo pagão. E no último domingo, só Deus sabe, porque vai ser bênção, bênção pura. E os irmãos vão estar assim, libertos de mim, e vão dizer amém, porque vai estar conosco um pastorzaço e outro pastorzaço. Vocês não podem perder sábado à noite aquela mensagem sobre libertação na família, família e batalha espiritual. Meu irmão, não me perca essa oportunidade, porque se você perder, você não sabe o que eu vou fazer. Eu não vou fazer nada.
mas eu vou ficar triste, porque Deus nos dá as oportunidades e nós as perdemos. Mãe cristã num mundo pagão. O mundo de hoje é um mundo bem semelhante ao mundo de Joquebede. Vocês mães hoje estão inseridas num contexto bem semelhante ao contexto de Joquebede. Mas preste atenção nisso. Ela é o exemplo, ela continua sendo. Eu estou falando de uma mulher que era escrava, uma mulher que viveu há não sei quantos mil anos atrás. Ela é um exemplo para cada um de nós, porque em primeiro lugar, veja isto, ela impediu o mundo pagão de matar o seu filho. Havia uma sentença de morte sobre a cabeça de seu filho, mas ela impediu que isso acontecesse. Luiz Otávio acabou de falar aqui, pastor Luiz Otávio, e eu creio também, o diabo quer matar os nossos filhos, não apenas separá-los dos pais, que é uma forma de morte. O inimigo quer matar os nossos filhos. Pai e mãe cristãos, o diabo fará tudo para afastá-los de nós, para os matar. É desejo de Satanás matar o filho de crente, e ele faz pior com o filho de pastor. E ele faz pior com o filho de pastor. E nós dois sabemos a luta que tem sido. E nós dois também sabemos a luta. E nós dois, cadê pastor Roberto? Está lá. A luta vai começar. Porque o diabo, além de querer matar todos os filhos de crentes, ele quer matar filho de pastor. Porque não tem maior glória para Satanás do que o pastor está lá pregando e ele está lá apresentando. Ah, mas seu filho está nas drogas. Mas seu filho está assim. Você está aí para trazer tristeza ao coração. O que me impressiona em Joquebede é que havia essa pena de morte sobre Moisés. O faraó tinha determinado: olha, esse pessoal está crescendo demais, não tem jeito, todo menino hebreu vai ser morto. Todo menino hebreu vai ser morto. Mas Joquebede, ela impediu que o Egito, ela impediu que o seu filho fosse morto. Olha o que diz o texto sagrado: ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Ela disse: o diabo não vai levar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, quando não podia mais escondê-lo, ela pegou um cesto feito de junco, ela o vedou com piche e betume, colocou o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo, e a irmã do menino ficou lá observando de longe. Naturalmente, irmãos, o texto, ele é muito pequeno. Naturalmente há muita coisa por detrás desse texto. Eu imagino Joquebede orando, eu imagino seu esposo Anrão orando, eles colocando diante de Deus, eles pedindo a direção de Deus, eles clamando ao Senhor, e eles dizendo: Deus, não permita que o Egito mate o nosso filho. E esse é o clamor de todo pai, de toda mãe: Senhor, não permita. E eu creio mesmo que os dois fizeram um pacto com o Senhor: Deus, nós não vamos permitir que o diabo, que o Egito mate o nosso filho. E aí é que vem, ela foi determinada, veja isso, ela foi determinada em preservar a vida do filho. Ela não aceitou a sentença de morte, ela não aceitou perder o seu filho, não aceitou isso. E o que ela fez? Mas não apenas ela pensou, ela agiu nessa direção, e assim sendo, ela foi determinada em proteger a vida do seu filho. Porque, e aqui isso me impressiona, sabe por quê, querido? E eis que todo crente precisa ver. Joquebede sabia, ela cria que Deus tinha planos para o seu filho, ela cria nisso. Irmão, irmã, creia nisso nessa noite. Deus tem planos para o seu filho, amém, igreja? Digam amém bem forte, amém. Deus tem planos para o seu filho. Mas Joquebede sabia demais. Deus tinha propósito para a vida daquele filho. Deles sabia, e eles profetizaram isso sobre a vida do seu filho. Eles tinham essa convicção. Ele não nasceu em vão. Irmãos, o filho de um ventre do Senhor é filho da bênção.
É filho da bênção. Deus tem planos, Deus tem projetos, e nós precisamos pedir ao Senhor essa mesma determinação para preservar a vida dos nossos filhos, para proteger a vida dos nossos filhos. Ali Deus deu para Joquebede esse instrumento, essa estratégia. O Senhor vai dar uma outra estratégia para mim, para você. O Senhor tem uma estratégia para cada pai, para cada mãe. Quando nós nos aliançamos, eu e a minha mulher, e dizemos: nosso filho é filho da bênção, e o inimigo não vai matá-lo. Pais, eu peço que vocês façam aqui nessa manhã uma aliança um com o outro, e que vocês digam um para o outro: o mundo não vai matar nosso filho, o mundo não vai roubar nosso filho. Talvez você tenha aqui nessa manhã o filho afastado, a filha afastada. Talvez você o tenha no pecado, talvez algo esteja acontecendo, mas nesta manhã, que você mãe, que você pai, se você é a única crente em casa, que você lembre, olhe para Joquebede e diga: Senhor, eu vou ser determinada, eu vou preservar, eu vou proteger, eu não vou aceitar, eu não vou perder o meu filho, porque ele é um filho da bênção. Ele nasceu com um propósito. Irmãos, eu creio firmemente que nossos filhos nascem como herança do Senhor, mas como flechas para serem lançados para um alvo que Deus tem para a vida de cada um deles. E é papel dos pais, é papel de nós pais, e nós erramos, irmãos. E talvez aqui nesta manhã, como pai, como mães, nós tenhamos que reconhecer: Deus, perdoa. Talvez tenhamos que ter aqui nesta manhã, irmãos, um momento de pedir perdão. Pedir perdão a Deus, perdão ao Senhor. Perdão de quê, pastor? Nós só estamos interessados em que nossos filhos sejam bem-sucedidos na vida profissional. Irmãos, a nossa preocupação, ela é quase que exclusiva com o bom colégio, com a boa formação, com o melhor curso, aquilo que dá mais dinheiro, e nós esquecemos que isso é importante, mas mais importante é o que eles vão ser nas mãos do Senhor, e o que eles vão ser no reino de Deus. E aí sabe o que acontece, querido? Temos filhos bem-sucedidos, temos filhos às vezes dos quais nos orgulhamos e dizemos: passou no primeiro lugar e fez isso e fez aquilo, e agora foi isso e foi para aquilo e para aquilo outro. Mas o abençoado não ganha uma vida para Jesus. O abençoado nem sequer crê mais no Senhor Jesus. O abençoado não quer mais saber da igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque você todo domingo, quando reunia a família, você cortava o bife, e junto com o bife você cortava o pastor, você cortava os diáconos, você cortava a igreja. Irmãos, a maior tragédia das nossas vidas é ficarmos criticando pastor, igreja, na frente dos nossos filhos, e porque nós vamos inoculando neles um veneno que depois vai intoxicá-los. Por isso é que tem aqui uma mensagem detox, não tem um negócio aqui, desintoxicar, tirar as toxinas. Meu irmão, peça perdão, você tem intoxicado os seus filhos, eles estão cheios de toxinas que você tem colocado neles, com a sua vida, muitas vezes com a sua palavra. Então que nesta manhã nós possamos olhar para esse exemplo e dizer: Deus, no que depender de mim, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou trabalhar, eu vou amar os meus filhos de tal forma que eles possam cumprir os planos do Senhor, os propósitos do Senhor para a vida deles. Senhor, esse é o desejo do meu coração. Joquebede tinha essa certeza, e foi essa certeza que moveu a vida de Joquebede para que ela impedisse o mundo pagão, o Egito, de matar o seu filho. Essa foi a primeira decisão. Mas há uma segunda decisão, há uma segunda atitude que Joquebede ela toma em relação ao seu filho, que me impressiona. Em segundo lugar, preste atenção nisso. Você está prestando atenção, minha irmã? Preste atenção. Ela impediu o mundo pagão de criar o seu filho.
Ela impediu. Irmãos, isso é um milagre que eu não consigo entender. Ela impediu o mundo pagão de criar o seu filho. Veja o que diz lá o texto sagrado. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó. Antes disto, os irmãos já perceberam, vocês que são aí mais da área de planejamento, vocês que são desta área, vocês já imaginaram o planejamento estratégico que essa mulher teve para criar essa situação? Naturalmente ela mandou a filha várias vezes, naturalmente ela fez todo um planejamento. Isso não caiu assim do céu, não. Chegou lá, vai lá e coloca. Ela mandou a filha. Ela sabia exatamente em que lugar do Nilo a princesa vinha tomar banho. Ela sabia tudo, ela tomou nota de tudo. Ela foi fantástica, ela foi extraordinária, como são as mães, mulheres fantásticas, extraordinárias. Ela viu tudo, ela olhou tudo direitinho. E diz então a palavra de Deus, até o menino cooperou, até o Moisésinho, o Zezito, cooperou, porque na hora em que abriu a tampa, o que estava acontecendo? Ele estava chorando. Se não tivesse chorando, quem sabe ela teria mandado rir abaixo, mas estava chorando, ela se condoeu. Olha como Deus age, choro na hora certa. Quando o seu bebê chorar, minha irmã, agradeça a Deus e diga: meu filho tem que chorar na hora certa, essa é a hora errada, essa é a hora do papai dormir, tem que ser na hora certa. Então veja, ela fez toda uma estrutura, houve toda uma estratégia. Então a irmã da menina, do menino, e a gente sabe, então ela colocou, ela sabia, pontuou, ela viu tudo, e ela colocou então o cestinho. Vocês já imaginaram Joquebed testando o cestinho? Ela testou esse cestinho. Ela deve ter botado esse cestinho na água para ver se não entrava água. Não, está legal, não é? A primeira vez, quem sabe, o negócio não estava bem betumado ainda, não tinha piso suficiente, entrou água. Meu Deus! Então ela precisou betumar, fazer tudo direitinho. Ela preparou, dá trabalho. Criar filho dá trabalho, gente, dá trabalho. Por isso a gente não pode terceirizar. Mas ela fez tudo direitinho, ela colocou lá, exatamente no lugar. Deve ter orado para que não chovesse, para que não tivesse um caudal maior naquele lugar, mas era um lugar mais raso, era um lugar mais tranquilo. E então a irmã colocou estrategicamente, e ela se escondeu. Tudo estratégia de uma mulher que impediu o mundo pagão de criar o seu filho. Então a irmã da menina aproximou-se, a filha do faraó, e perguntou: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Olha que sabedoria, gente. Olha que coisa linda e maravilhosa. Ela não estava querendo se descartar do seu filho, ela queria criar o seu filho. E a irmã foi, e aí a princesa respondeu: quero. Respondeu ela, e a moça foi chamar quem? A mãe do menino. A estratégia dá certo, porque ela tinha esse propósito no coração. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino, o amamentou e o criou. Louvado seja o nome do Senhor. Que estratégia linda, maravilhosa. Sabe por quê? Porque Joquebed não aceitou que o mundo criasse o seu filho. Sabe por quê? Preste atenção nisso. Ela sabia que aquele mundo pagão iria deformar o caráter do seu filho. O seu filho iria ter um caráter completamente deformado. Por quê? Ele iria ser criado num ambiente, não era um ambiente imoral não, gente. O ambiente pagão não é imoral, ele é amoral, sem moral. O ambiente pagão para o qual nós estamos caminhando, ele não é imoral não. O que me assusta hoje não é a imoralidade, é a amoralidade, é a falta de qualquer sentimento.
de qualquer sentimento moral na vida das pessoas. Porque, meus amados irmãos, um homem ou uma mulher que abusa de uma criança, de um neném, essa pessoa, ela não tem moral nenhuma. É a amoralidade que está tomando conta. E era assim naquela sociedade. Ela sabia que o caráter dele seria deformado. Ela sabia que o espiritualismo daquela região, daquelas pessoas, iriam deturpar completamente, deformar o caráter do seu filho. A espiritualidade pagã, com todo o seu feiticismo, com todo o seu espiritismo, espiritualismo, demonismo, satanismo, todas essas coisas iriam deformar completamente a vida, o caráter do seu filho. E por isso ela disse não. Ela impediu. Sabe por quê? Porque ela sabia uma outra coisa fundamental que vocês mães, que nós precisamos. Ela sabia o quê? Filhos se criam em casa. Filhos se criam em casa. Joquebede sabia disso. E ela impediu o mundo pagão de criar o seu filho. Deu trabalho. Ela precisou pedir a Deus direção, orientação. Mas ela sabia que filhos se criam em casa através do ensino correto. É em casa que eles aprendem o ensino correto. É os valores. É em casa que eles aprendem educação, a serem educados. É em casa que eles aprendem o ensino correto, a conduta correta, é em casa que eles aprendem. Sendo criados em casa, é olhando o pai, olhando a mãe, é vendo a vida espiritual do pai, a vida espiritual da mãe. E Joquebede sabia disto, e ela propôs no coração: não será a princesa que vai educar meu filho, criar o meu filho, eu vou criá-lo, e eu vou levá-lo já numa idade em que ele vai estar criado, e Deus vai abençoá-lo poderosamente. E ela agiu desta forma para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mães, impeçam, não apenas se rebelando, se revoltando contra o sistema que aí está. E é verdade, precisamos orar e talvez fazer algo mais contra isso. Mas lembre-se que é em casa que o caráter do seu filho vai ser impresso. É em casa que ele vai ser criado, educado, o ensino correto, a conduta correta, para a honra e glória do nome do Senhor. Decida nesta manhã: meu filho, eu vou criá-lo, eu vou criar meu filho para a honra e glória do nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Terceiro lugar, Joquebede, ela é um exemplo para toda a mãe cristã que vive hoje no mundo pagão, por uma terceira atitude que ela tomou. E essa atitude também me impressiona sobremodo. Ela impediu o mundo pagão de conquistar o seu filho. Ela impediu, preste atenção nisso, irmã. Preste atenção, ela impediu o mundo pagão de conquistar o seu filho. Veja o que diz a palavra de Deus. Certo dia, Moisés, sendo já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus, o quê? Como é que eu sabia disso? Se ele havia sido criado como egípcio, na corte egípcia, pela irmã do faraó, que era egípcia. Quem foi que colocou isso na mente e no coraçãozinho dele? Que os seus irmãos que aqueles eram seus irmãos. Foi sua mãe. E descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também o egípcio espancar um dos hebreus, e ele tomou uma atitude. Mas o melhor vem em Hebreus 11, 24 a 26, que diz: pela fé, Moisés, sendo já grande. Interessante, quando é que normalmente, ou muitas vezes, nossos filhos se afastam dos caminhos do Senhor? Quando é que muitas vezes, infelizmente, muitos filhos se afastam dos caminhos do Senhor? É quando são crianças? Não. É quando são adolescentes para
jovens, é quando eles ficam mais velhos. Agora veja, pela fé, Moisés, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, a vergonha, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Como isso pode acontecer? Como isso pôde acontecer com Moisés, criado por aquela família real, criado no meio do paganismo? Como pôde Moisés já grande, tomar uma decisão dessas, ao invés de se envolver com o pecado, ser seduzido pelo pecado, ser seduzido pelo reino de Faraó? Ele escolheu Jesus. O que levou Moisés a preferir Jesus? O que levou Moisés a escolher Jesus, a dizer não para o Egito, não para o mundo, e sim para Deus? A sua mãe, ela o impediu. Sabe como? E aqui, pais, isso é sério, preste atenção. Ela colocou o temor de Deus no coração do seu filho. Durante o tempo que ele esteve em casa, ela colocou o temor de Deus no coração do seu filho. Ela ensinou seu filho a honrar o Senhor. Ela ensinou seu filho a honrar o povo do Senhor. Ela falou do seu povo, ela disse: olha, são seus irmãos. Nunca esqueça, Moisés, nunca esqueça que esse povo é o seu povo. Nunca esqueça, meu irmãozinho, que essa igreja é o seu povo, é o melhor povo que existe, é o melhor povo que existe. Muitas vezes nós estamos desonrando o Senhor no coração dos nossos filhos, desonrando o povo do Senhor no coração dos nossos filhos, exatamente o contrário. E depois ficamos tristes e apavorados, porque quando eles ficam grandes, eles escolhem o Egito ao invés de escolher os caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque nós não colocamos o temor de Deus no coração dos nossos filhos. Colocamos religiosidade, colocamos tantas coisas no coração dos nossos filhos, mas não colocamos o temor de Deus. Joquebede ensinou o pequeno Moisés a orar, a buscar a Deus, a honrar o Senhor. O mais importante na sua vida, Moisés, é o Senhor. Honre o Senhor. Olha, esse é o povo do Senhor. Ele hoje é escravo, mas um dia o libertador virá. O Senhor prometeu a libertação. Nós vamos sair do Egito. Nós somos povo do Senhor. Nós somos povo. Igreja é o povo do Senhor. Igreja é povo do Senhor. Pais, honrem o Senhor na mente e no coração. Honrem a igreja de Jesus na mente e no coração dos seus filhos, para que mais tarde eles escolham. Eles vão ter que escolher, não tem jeito. Uma das coisas que me impressionou na vida dos nossos filhos é essa transição de junior. Quem aqui é junior? Puxa vida, todo mundo é junior. Então, é essa transição dessa idade de junior para adolescente. Tem algum adolescente aqui? Tem algum adolescente? Tem algum adolescente aqui? Um adolescente. Você, meu irmãozinho, você de óculos. Esqueci seu nome. Conhece seu nome? Fala alto, meu irmão. Esse ouvido está surdo. Davi, fica aí em pé. Fica em pé o Davi. E fica em pé aqui o Samuel. Então tem um junior que aqui, até essa idade é uma beleza. Canta até no coral do coisa. Se chamá-lo, ele não vai vir, porque vai pagar mico. Essa idade é a idade do mico. Aqui eles não têm nem mico, não sabem nem o que é isso. É uma alegria, a gente traz, eles vêm. Eles querem vir para a igreja, eles querem vir. É ou não é, Samuel? É ou não é? Não é você que traz seus pais? É você que traz seus pais, está falando. Seu pai fica embromando, sua mãe também, mas você, vamos para a igreja, não é assim que você vai? É assim, né? É assim que vai. Mas quando chega adolescente e a mãe acorda, vamos para a igreja, Davi. Deixa eu dormir mais um pouco. Deixa eu dormir mais um pouco. Não é o seu caso, eu sei que você não é assim, mas tem adolescente que é assim. E quando vira jovem, quando se torna jovem, pode sentar. Obrigado pela ilustração. E quando se torna jovem, muitas vezes o que acontece? Ele escolhe. Ele escolhe o quê?
aquilo que está no seu coração. Aquilo que você colocou no seu coração. Mães, o que é que vocês estão colocando no coração dos seus filhos? Pense nisso. Mas olha, ela colocou outra coisa no coração do filho. Ela colocou amor de Deus. Joquebede colocou o amor de Deus no coração do seu filho. Ela ensinou o filho a buscar o Senhor. Ela ensinou o filho a servir ao Senhor. Ela colocou isso no coração dele, de tal sorte que quando ele se tornou adulto, ele se sentiu ligado aos seus irmãos. Ele não era um egípcio. Quem olhasse para Moisés pensava, é um egípcio. Por fora era egípcio, por dentro ele era um crente. O que acontece hoje é o contrário. Por fora somos crentes, mas por dentro somos egípcios. Esse é o problema, gente. Nós precisamos mudar isto. E como mudamos? Como Joquebede. Ela ensinou o filho a buscar o Senhor, a servir ao Senhor. Ela colocou o amor do Senhor. Irmãos, trazer filho à igreja é muito bom, mas você precisa fazer mais do que isto. Você precisa colocar o temor de Deus, o amor de Deus, para que quando eles forem fazer a escolha, eles possam escolher as coisas do Senhor. Que começa a acontecer naquela idade. Nessa idade é uma beleza, eles vêm tranquilos com a gente, querem vir, mas naquela idade começa a coisa a mudar. E quando eles começa a mudar a voz, começa a mudar o rosto, começa a mudar, quando se torna jovem, começa a ter aquela grande decisão, eu sou do Senhor ou não. E aí Moisés tomou a decisão, porque a sua mãe impediu o mundo de conquistar o seu filho. Irmãs, olha para mim, atenção, todo mundo olhando para mim. O mundo vai de mal a pior, viu, gente? Não tenha ilusões. E digo com tristeza no meu coração, não esperem nada do mundo, mas esperem tudo de você, aliás, tudo de Deus, através de vocês. Então minha irmã, não tem como fazer mimimi, não tem como você se insultar. Quer dizer, ok, pode até fazer o abaixo-assinado, essa coisa toda, a lei permite o que tiver dentro do limite da lei, você pode fazer, mas saiba que provavelmente isso não será suficiente. Mas o que vai ser fundamental, determinante, decisivo, é você impedir, é você dizer nessa manhã, o mundo não vai conquistar o meu filho, porque eu vou colocar o temor de Deus e o amor de Deus no coração dele. Aqui está um filho cuja mãe, simples e iletrada, ela colocou isso no meu coração. E quando eu tentei fugir, eu não pude fugir, porque eu já estava escolhido. Eu sabia a quem eu pertencia. Sabe por quê? Por uma mãe que colocou o temor de Deus, o amor de Deus no meu coração. Ela soube fazer isto. Ela soube fazer isto. Orando comigo, me inspirando a ler a palavra de Deus. Às vezes até de uma forma meio diferente. Mas naquela época era assim. Eu apanhava para ler a Bíblia, mas lia. Mas o fato é que eu lia. E lê-la fez bem, me abençoou. Eu estava lendo certa vez um grande historiador chamado Justo Gonzalez, e ele é um grande servo do Senhor, e ele fala algo semelhante. Ele diz assim, olha, a nossa mãe, quando a gente era pequenininho, parece que eram 6 ou 7, né, ela colocava todo mundo num sofá para fazer o culto doméstico, e todo mundo tinha que ficar quieto, todo mundo tinha que ficar calado, porque antigamente criança ficava quieta. Vocês não sabem, mas eu sei. Quando o pai olhava, congelava. Hoje ele olha e quem congela é ele. Então ele diz, minha mãe botava todo mundo lá. Era tão chato aquele negócio, e ela ficava falando, e ela ficava cantando, e ela fazia culto com prelúdio, com pós-lúdio, com o pastor no fim, dando um abraço em todo mundo. E ele dizia, a gente não gostava daquilo, mas hoje que eu sou adulto, como eu louvo a Deus pelo zelo da minha mãe. Porque a gente não entende quando é menor, mas depois a gente entende e descobre, nossa, Deus já estava falando comigo, Deus já estava usando a minha mãe, eu sou escolhido do Senhor, louvado seja o nome do Senhor.
Então, mães, a gente fica tão preocupado se ele vai para o inglês, se ele vai para o francês, se ele vai para o espanhol, se ele vai para jogar futebol, se ele vai fazer o judô, se ele vai fazer música, se ele vai não sei o quê, se ele vai fazer... Mas você nunca sentou com ele, abriu a Bíblia e ensinou a Bíblia para o seu filho. Talvez você nunca tenha feito, não é? Na mesa dizer: filho, quem foi que deu essa comida? Foi o Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bondoso. Olha, essa comida é o Senhor quem deu. Filho, essa roupa que você tem, você sabe quem deu essa roupa? Ah, foi papai? Não, foi o Senhor que deu condições ao papai de comprar essa roupa. Você tem essa roupa bonita porque Deus é maravilhoso. Olha, filho, você tem um celular? Você tem um celular? Você sabe quem deu esse celular para você, filho? Ah, foi você? Não, foi Deus, porque Deus te ama demais. Deus te ama demais. Filho, você tem uma escola para estudar. Você sabe quem paga essa escola é o Senhor, porque o Senhor te ama. Você é muito amado, filho. Deus ama você. Deus ama você. Filho, você tem saúde. Você tem saúde, filho. Você acordou com saúde. Você sabe quem dá saúde para você, filho? É Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E depois a gente vai um pouquinho além e diz: olha, esse Deus que te ama tanto, Ele deu Jesus Cristo para morrer na cruz por você. Filho, você é pecador? Eu diz: o que é isso? Pecado, filho, é mentir. Pecado é você desobedecer à mamãe, desobedecer ao papai. Pecado é você brigar com um amigo, às vezes na escola, é você xingá-lo, é você fazer isso. E aí você é pecador? E ele vai dizer: sou. Então, mas Jesus morreu para lavar os seus pecados, filho. Você crê? E ele vai dizer: eu creio. Você quer receber Jesus no seu coração? E quer que Jesus lave e limpe o seu coração? Ele vai dizer: eu quero. E você vai ganhar o seu filho para Jesus. E você vai estar colocando Jesus no coraçãozinho dele. O amor de Jesus, o temor de Jesus no coração. Pais, não é trazer a igreja, é colocar Jesus no coração. Não é trazer a igreja, é colocar Jesus no coração. Porque você traz para a igreja, mas não coloca Jesus no coração. Sabe o que vai acontecer? Isso que você está pensando. E aí você vai me procurar, como aquela irmã me procurou certa vez, com tanta tristeza: ah, pastor do céu, ah, pastor, criei meus filhos na igreja e eles se afastaram do Senhor, o que é que eu faço? Eu disse: você errou. Como assim? Você errou, filho não se cria na igreja. Você errou criar filho na igreja. Filho não se cria na igreja. Pai que para ali, solta o filho para vir para a IBD, alguma coisa, e vai embora. Você sabe qual é a mensagem que eu estou recebendo de você? Isso é bom para você, mas para mim não dou a mínima para isso. Você está colocando exatamente o contrário no coração do seu filho. Exatamente o contrário. Então, queridos, nesta manhã, que Deus nos abençoe e que nós possamos, a exemplo de Joquebede, colocar, conquistar, impedir o mundo pagão de conquistar o nosso filho. O mundo não vai conquistar, porque quando o mundo chegar, Deus já está no coração dele. Quando o mundo chegar, é aquilo que eu li uma vez: adote uma criança antes, como é que é? Ame o seu filho antes que um traficante o adote. Ame o seu filho antes que um traficante o adote. É colocar o amor, o temor de Deus, o amor de Deus. E quando a gente cresce, irmãos, com esse amor e esse temor, ainda que nós tentemos fugir, não dá para fugir, porque esse temor e esse amor está em nosso coração. Em nosso coração. Por isso eu fico tão encantado com Joquebede, uma mãe que é um exemplo para as mães de hoje. Não quero mais mãe fazendo mimimi, não quero mais mãe reclamando. Eu quero que você, mãe, olhe para este exemplo e diga: eu serei como ela, e eu vou fazer de meu filho. Seu filho agora vai se chamar Samuel Moisés. O seu nome é Rebeca, Rebeca Moisés. O seu nome é? Hein? Ana Luísa Moisés. O nome de vocês agora é Moisés. Eles vão ser Moisés. Moisés. Por quê? Porque nós aprendemos que uma mãe cristã, o que é que faz uma mãe cristã? Ela impede o mundo pagão de matar o seu filho. Não vai matar, de jeito nenhum. Em segundo lugar, uma mãe cristã impede o mundo pagão de quê? Quem cria o filho de uma mulher
do Senhor. É ela, é ela. Então é você. Eu vou criar o meu filho. Quando eu chegar na escola, nossas filhas, nossa filha está ali, a abençoadinha está ali. Ela estudou numa escola que era cristã, mas de uma outra vertente, e em que era chamada a fazer certas coisas. Tivemos até problema, tivemos que ensiná-la: filha, não é bem assim, calma, vai devagar, né? Porque também não pode agredir. Mas quando a mensagem da escola chegou, já existia no coração dela o quê? O amor e o temor do Senhor. E ela reagia. Era ainda mais criança, porque não cresceu tanto assim, ela era menor ainda, então era mais impulsiva, e nós a orientamos. Chegamos a ser chamados, não fomos chamados lá, irmã Esté? Para de falar e olha para mim. Não fomos, está contando a história, né? Fomos até chamados, acho que ela foi chamada lá, não é? Mas, quando a escola chegou, o Senhor Jesus já estava no coração dela. Já estava, não tinha dúvida. Não tinha dúvida, ela sabia em quem tinha crido. E esse é o desafio: impedir o mundo pagão de criar. E em terceiro lugar, uma mãe cristã, ela impede o mundo pagão de conquistar o seu filho. Meu irmão, não vem com essa história: a escola, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A Estherzinha, que vocês já até mandaram parabéns, eu fico tão feliz. Estava dizendo para ela: puxa, que bom que você é esposa do pastor, a Estherzinha, né? Esse negócio de esposa do pastor, nariz empinado, não é, irmã Renata? Isso não dá certo, né? Você também é Renatinha, não é? A dona Suzane já é dona Suzane, né? Dona Suzane, né? Mas a Esther estudou num colégio onde ela via as colegas fumando droga, onde ela via as colegas conversarem sobre as suas aventuras sexuais, as estripulias que meninas daquele colégio, como é o nome? Não vou dizer o nome, também não estou lembrando, então fica sem dizer o nome, né? Mas era um colégio lá onde ela estudou, e ela via tudo isso, mas já havia sido colocado no seu coração o amor e o temor de Deus, e com isso o mundo não a conquistou. Com isso o mundo não conquistou. Pais, é responsabilidade nossa. Nós hoje somos useiros e vezeiros de abrir mão da nossa responsabilidade e depois culpamos os outros. Eu sou responsável pelos meus filhos. Não são vocês, não é a igreja. A igreja não tem responsabilidade nenhuma sobre a vida dos meus filhos. Sou eu. Eu sou o pai, ela é a mãe. Ela é mãe. Se deu problema, eu errei. Não foi a igreja que errou. Não foi a igreja que errou. Não coloquem sobre a igreja uma responsabilidade que não é dela, é sua. Assuma nesta manhã. Assuma nessa manhã. É muito fácil. Meus filhos são responsabilidade minha. Meus netos, responsabilidade dos filhos. E a gente fica por trás dando apoio. Mas é responsabilidade, seus filhos, é responsabilidade sua. Não terceirize, não coloque isso sobre os ombros de pastor, sobre os ombros de igreja. Não peça para pastor fazer aquilo que cabe a você como pai fazer. Não coloque isso sobre os ombros de um pastor, sobre um líder, sobre o líder de uma célula. Não coloque isto, mas nesta manhã, assuma e diga: eu vou impedir o mundo pagão de conquistar o meu filho. Que cada mãe aqui presente, cada pai, cada um aqui, a exemplo de Joquebede, possa impedir o mundo pagão de matar o seu filho, impedir o mundo pagão de criar o seu filho, de conquistar os seus filhos. E que os seus filhos, nossos filhos, sejam criados, educados, e preparados para serem bênção e abençoados do Senhor. Esta é a nossa oração. E eu termino parabenizando a todas vocês, mamães. Que Deus as abençoe, mulheres de Deus, irmãs, o Brasil depende de vocês. A gente fica aí com essa história do presidente, do não sei o que, é com você nesta manhã, é você vai mudar o Brasil.
Quem muda Brasil é mãe, são as mães que mudam. Joquebede mudou a sua nação. Joquebede mudou a sua nação. Joquebede mudou uma nação. Mulheres de Deus têm mudado os destinos de uma nação. Seu ventre vai mudar uma nação. Você não está apenas grávida, você não teve apenas filhos, você tem em suas mãos, na sua família, aqueles que Deus vai usar para mudar os destinos desta nação, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Então, os nossos parabéns, o nosso reconhecimento, a nossa honra a todas vocês, irmã. Eu já honrei a minha, né? A minha mãe ainda não, mas a mãe, que é ela também. Então de manhã já acordamos, já nos abraçamos assim, um tempo gostoso. Você já deu um abraço nela, meu irmão? Ele está esperando, agora não, mas depois, aproveita, meu irmão. Aproveita, dá um abraço, dá uma palavra, E ela me deu uma palavra que encheu o meu coração. Posso contar? Contarei. Ela disse assim: você é o melhor presente de Deus para mim. Oh Deus, obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Mas irmão, não é por causa disso não é por causa eu fiquei feliz por causa do cartão de crédito, irmãos. Eu fiquei feliz por isso, é o melhor presente. Então eu não tenho como dar nada para ela que seja melhor do que eu, irmão. Por isso é que não tem como. Eu saio com ela, eu mostro as vitrines, eu mostro tudo, eu mostro o ouro, eu mostro a prata, e eu digo para ela: filha, nada disso se compara com o meu amor por você. É um casal apaixonado. Que Deus abençoe. Mas irmãs, vocês são maravilhosas. Eu sei que vocês são maravilhosas. Que no dia de hoje você tenha orgulho santo de ser mãe. Que você se alegre nessa manhã. E que você saia daqui olhando para esse exemplo maravilhoso, Joquebede. E que você diga: eu serei uma Joquebede do século 21, para a honra e glória do nome do Senhor. O seu filho agora é Mateus Moisés, e você será Maria Joquebede. Você será Marta Joquebede, você será Esther Joquebede, você terá Joquebede no seu nome, para a honra e glória do nome do Senhor. E nós homens, o que fazemos? Aplaudimos. Vamos ficar de pé, homens, vamos ficar de pé, só os homens, aplaudindo essas mulheres maravilhosas. Que Deus as abençoe,